Esses dias eu achei algo engraçado e eu queria compartilhar com vocês. A história de um casal que eles são jovens na igreja, não tem assim aquela história de convivência cristã, né? E aí ele teve que viajar, foi para outra cidade, e na cidade ele não encontrou uma igreja assim como ele conhecia. E aí ele foi para uma igreja bem tradicional e assistiu o culto, participou e tal. E depois, quando voltou para casa, a esposa perguntou, né, como é que foi? Aí, eu fui numa igreja lá, uma igreja bem tradicional. Mas qual a diferença? Eles não cantam música normal, assim, eles cantam hinos. Aí ela falou, hino? Mas que é hino? E aí, ele tentou explicar, né? Ele falou, olha, se eu disser assim para você, Marta, as vacas estão no milharal, isso é um cântico normal, é uma música normal. Mas se eu disser assim, Marta, minha doce Marta, ouve o meu lamento, inclina-te ao meu chamado, ouve com o teu sentimento, volta teu ouvido, ó minha amada, a verdade pura, inimitável e encantada, pois quem pode explicar o caminho dos animais que seguem o sol de Deus, a chuva tão naturais? Mas no campo onde o milho cresce e seduz, as vacas se perdem, em seus passos o caos se traduz. Sim, essas vacas em prazer rebelde a desafiar, romperam as correntes, se afastaram do lar, por mãos das sombras incitadas ao mal, comeram todo o milho no meu campo sem igual. Mas olha, Marta, para o dia que virá, onde a terra será renovada, onde o mal se apagará, onde nenhuma vaca vil causará minha dor, e no milharal haverá só amor, só fulgor. Assim, Marta, este é meu hino de esperança e fé, onde a terra será justa e o campo será de paz, ó sim, a pé. No horizonte brilhará um futuro radiante, sem mais vacas a me atormentar, mas um campo vibrante. Bom, isso seria um hino. E eu ri bastante porque a gente cantava alguns hinos na igreja, que é claro, eu amo hinos, tá? É só para deixar claro. Mas alguns eram tão complicados que, assim, no fragoso ao cantil da amplitude celeste, assim, a mente precisava se reorganizar para a gente entender o que o hino estava dizendo, né? E, é claro, são belos, são grandes composições, mas às vezes complicavam um pouquinho. E há uma vantagem em descomplicar algumas coisas. Eu acho que um dos maiores elogios, talvez, que um pregador pode receber é quando ele pega coisas complicadas e torna essas coisas simples, né? Então, assim, eu tenho orado para Deus me ajudar nisso e ajudar especialmente no texto de Pedro, porque tem algumas coisas que são complicadas no texto, mas eu peço a Deus que nos dê a direção para a gente tornar essas coisas simples. Hoje nós vamos falar sobre valores esclarecidos, ou eu poderia colocar de outra forma, como é que você pode andar no mundo de trevas sendo luz, ou caminhando na luz, deixando simples assim, caminhando na luz. Nós sabemos que luz e trevas são metáforas na Escritura para se referir a coisas boas e a coisas más. A luz para se referir, e essa é uma metáfora conhecida não só na Escritura, mas em todo lugar, né? Luz para se referir àquilo que é bom, àquilo que é justo, àquilo que é alegre, vivo, e a trevas para se referir àquilo que é maldito, às vezes. E Jesus diz, né? Eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará em trevas. Paulo disse, escrevendo aos Efésios, ele diz, vocês eram trevas, mas agora são luz no Senhor. Então, nós temos essa metáfora acontecendo. A maioria das crianças tem medo do escuro, né? Eu era, assim, terrivelmente medroso com o escuro quando era criança. E eu sempre gostava que minha mãe tivesse alguma luzinha noturna, assim, para que, né, desse uma acalmada no coração. Eu vejo meu filho hoje, o Isaac também tem esse problema, tem uma luzinha no quarto dele lá para dar uma acalmada. Eu gostava desse período do Natal,
porque pelo menos tinha uma árvore lá no canto, alguma luz ali para brilhar um pouquinho, e aí não tinha tanto medo, né? Mas é isso, a luz ela traz conforto, ela traz segurança. A questão é como andar na luz num mundo de trevas. Como ser luz, inclusive, quando Deus nos chama a ser num mundo tenebroso. A gente vai hoje voltar à primeira carta de Pedro, primeiro capítulo. Nós hoje vamos trabalhar entre os versos 13, verso 17, 18. E o verso 13, ele começa com a expressão por isso, ou portanto, em outra tradução. Portanto, essa expressão, ela nos faz refletir sobre o que veio anteriormente. Então, só para fazer um apanhado, nos primeiros versículos nós temos Pedro anunciando uma nova identidade que recebemos em Cristo. Nós somos chamados por Deus para vivermos como forasteiros nessa terra, embora dispersos, mas nós somos povo de Deus. Ele nos dá uma viva esperança no verso 3. Essa esperança, ela vai continuar, ela é tornada numa herança incorruptível no céu, versos 4 e 5. E dos versos 6 ao 9 nos revelam ali que nesse tempo presente nós temos os nossos sofrimentos. Nós temos a salvação do passado, a salvação do futuro, mas nós temos no tempo presente a salvação atuando também no meio do nosso sofrimento. E depois ele fala sobre aquilo que os profetas previram, sobre aquilo que os pregadores proclamaram e sobre aquilo que os anjos ponderaram, se referindo à gloriosa salvação que nós recebemos em Cristo Jesus. Isso nos versos 10 até o 12. Então, diante de tudo isso, ele diz, portanto, ou seja, agora que ele me deu uma base do que ele se refere, de como ele se refere ao povo de Deus, quem nós somos, o que Deus está fazendo entre nós, qual é a grande salvação que nós recebemos, quais são as fontes da nossa esperança, ele nos fala agora, portanto, por causa disso, e aí nós vamos seguir para o texto, né? Eu quero ler então do verso 13 até o verso 17, diz assim a palavra do Senhor. A versão revista atualizada diz, por isso, cingindo o vosso entendimento, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que vos está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. Como filhos da obediência, não vos amoldeis as paixões que tinhais anteriormente na vossa ignorância. Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também vós mesmos em todo o vosso procedimento, porque escrito está, sede santos, porque eu sou santo. Ora, se invocais como Pai aquele que sem acepção de pessoas julga segundo as obras de cada um, portai-vos com temor durante o tempo da vossa peregrinação. Até aí. Como eu falei, o texto agora ele caminha para algo prático. Ele caminha agora para uma mudança de atitude, uma mudança de pensamento e algo agora quanto à nossa esperança. Onde nós vamos apontar a nossa esperança? E ele nos ensina então a furar as trevas. Deixa eu explicar por quê. Há um tempo atrás eu li um autor chamado Robert Stevenson. Ele era um autor inglês que escrevia romances, né? E ele conta uma experiência dele quando era criança. Na época não havia luz nos postes e aí todo fim da tarde os empregados da cidade vinham e colocavam fogo nos postes e tampavam ali para fazer a luminária, né? das ruas e tudo mais. E ele colocou de uma forma bonita, né? Ele disse para o pai dele, quando era criança, olha, aqueles homens estão fazendo um furo, fazendo um buraco na escuridão. Como é que você faz um buraco na escuridão? Né? Ele está colocando luz ali, está fazendo um buraco na escuridão. E eu achei bonita essa expressão, né? Porque Deus nos chama a fazer um buraco na escuridão. Deus nos chama a iluminar, a sermos luz. E Ele nos dá a orientação de como nós
devemos então ser luz. Como é que funciona isso? Como é que eu caminho? O que precisa ser mudado em mim para que eu represente a glória daquele que me salvou? Então eu queria apresentar em 3 partes aqui para os irmãos aquilo que nós lemos, né? Primeiro, nós devemos preparar a nossa mente, é o que o texto começa dizendo. Segundo, nós devemos moldar a nossa conduta. E terceiro, nós precisamos alinhar a nossa vontade. Então essas 3 coisas: preparar a nossa mente, moldar a nossa conduta e alinhar a nossa vontade. É isso que nós vamos seguir aqui. Bom, quanto a preparar a nossa mente, no verso 13 diz assim: por isso, cingindo o vosso entendimento. Diz que era um pouco complicado, né? O que é isso? Cingir o vosso entendimento? Se vocês perguntarem, né, para alguém o que é cingir o entendimento, como é que você responderia? Parece que às vezes a linguagem foge um pouco do nosso entendimento, mas se a gente tiver uma visão um pouco do contexto ali, talvez a gente chegue naquilo que Pedro quer dizer. Você sabe que os homens, eles usavam roupas, vou dizer que seriam túnicas, né? Aquelas roupas mais compridas e tal. E, claro, é muito prático, né? Ventila tudo, é tudo muito bom. Mas, para você correr ou para você trabalhar, você precisa tomar uma atitude ali, porque senão você vai tropeçar, né? Quantas vezes nós vemos pessoal se preparando para uma formatura e aí faz aquele ensaio, e não importa quantos ensaios façam para a formatura, sempre tem alguém que vai tropeçar na escada, porque nunca leva em consideração que no dia eles vão vestir uma túnica, né? E às vezes a gente vê noivas também, às vezes no altar, né, tropeçando ali, porque não leva em consideração, não importa quantos ensaios façam, de que ali estava vestindo, né, o véu ali, né, e aquela longa cauda de vestido e tal. Então o que os homens faziam? Eles amarravam, eles acinturavam, eles cingiam a sua roupa ali, para que então eles ficassem preparados para alguma ação. Isso seria equivalente para a gente hoje de arregaçar as mangas, alguma coisa assim, né? Então o que ele está dizendo é, olha, arregace as mangas do seu pensamento. Esteja preparado para a ação, né? E isso é importante porque as ações, elas começam no pensamento, elas começam no interior. Elas não simplesmente acontecem do nada como simples impulsos selvagens. Elas iniciam no pensamento. E se o seu pensamento está em trevas, você vai caminhar para atitudes das trevas. Se o pensamento ele é preparado, ele é clareado, ele é tocado pela luz, ele inevitavelmente vai caminhar para os caminhos da luz. Embora toda luta aconteça no nosso coração, mas Pedro diz aqui, olha, prepare a sua mente. E quanto a isso, ele diz, sede sóbrios. E aí você vai dizer, hoje à noite eu estou sóbrio. É bom que esteja, né? Mas ele não fala aqui de uma questão de bebedice propriamente, mas ele diz, olha, pense claramente. Como eu falei, os cientistas eles apontam para como o subconsciente influenciam as nossas ações ou governam as nossas ações, e há milhares de estudos sobre isso. Eu diria que a melhor coisa a se fazer é, primeiro, volta para a Escritura e olha o que a Escritura diz, porque Provérbios 23 diz assim, assim como um homem pensa no seu coração, assim ele é. Como um homem pensa no seu coração, assim ele é. O que ele diz é que, olha, tudo começa ali, tudo começa no campo do coração, e o seu coração precisa estar clareado, o seu coração precisa estar preparado, a sua mente precisa estar preparada.
ela precisa ser dominada de alguma forma pela glória e pela graça de Deus, como Pedro vai nos mostrar mais à frente. Lembro lá de... essa era uma imagem que ficava muito na minha cabeça quando eu era criança. Eu gostava dessas coisas de astronautas e tudo mais, né? E aí os homens, quando pisaram na Lua, ou se pisaram, tem toda uma teoria em cima disso, né? Uma disputa, se foi ou não foi, mas pelo menos tem um momento ali que eles dizem, né? Olha, um pequeno passo para um homem, um grande passo para a humanidade. E depois nos jornais saíam todos dizendo, olha, nós conquistamos o espaço exterior. E os homens se gloriaram disso, né? Nós conquistamos o espaço exterior. O que Pedro provavelmente diria, olha, você precisava era conquistar o espaço interior antes de tudo. Porque é aqui que mais importa. Não é o que está lá fora primeiro, mas é aquilo que está dentro. É o espaço interior que precisa ser conquistado e moldado e tocado e enfim, clareado pela graça de Deus, para que então você funcione conforme a salvação que você recebe em Cristo. E bom, nós precisamos pensar claramente, nós precisamos pensar com esperança, né? No verso de número 13 diz assim, esperai inteiramente na graça que vos está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. Há algo então que aponta para o futuro, há algo que aponta para frente para que a nossa esperança esteja focada lá. E o que é essa esperança? A revelação do nosso Senhor. No verso 8, Pedro diz, olha, vocês agora não veem, mas o amam. Vocês esperam, aguardam. E eu penso, à medida que eu reflito sobre esses versículos, que Pedro ele tinha em mente que a nossa vida ela não é uma corrida rápida, não é um sprint de 100 metros, mas é uma maratona. E todo dia, de alguma forma, você coloca o seu tênis para essa maratona e você sai correndo nela. E o final dessa maratona é a esperança de você estar na frente, na linha de chegada, onde o Senhor te espera para dizer, servo bom e fiel, foste fiel até o fim. Então não é uma corrida qualquer, não é um espaço qualquer, mas é uma maratona. E a maratona, ela tem os seus momentos de maior corrida, mas os seus momentos de um passo mais cadenciado, e então depois uma corrida de novo. E assim vai a nossa jornada, não é? Mas é assim. E ela precisa ser assim. E ela vai até a linha de chegada, onde então eu encontro o meu Senhor. E no meio dessa corrida, é claro que vai haver muitas distrações, mas eu preciso cuidar, porque, olha, as distrações, elas sufocam, elas podem me fazer perder o ritmo, elas podem me fazer perder a corrida. Nas Olimpíadas de Atenas de 2000, quando foi? 2004, teve um atirador dos Estados Unidos, Matthew Owens, alguma coisa assim. E ele estava a ponto, era tiro de rifle, né? Se não me engano, 50 metros, alguma coisa assim. Estou tentando lembrar. Mas ele estava com uma pontuação super alta. Ele precisava só acertar, não muito, assim, próximo do meio, ele já ia ser o campeão da disputa. E aí o outro atirador atirou ali do lado, ele estava observando e depois ele voltou a atenção para o seu tiro. E aí ele atirou e a câmera filmando o alvo. E ele atirou e não apareceu nada no alvo. Todo mundo entrou em choque, porque ele era o melhor atirador até então. E quando foram ver, ele tinha atirado no outro alvo. Era para ele atirar no alvo 3 e ele atirou no alvo 2. E ele atirou no alvo 2 porque em algum momento ele foi distraído. Errou o alvo. Perdeu. De primeiro foi para o 8º lugar. E você vê como uma distração pode acabar com tudo. Então, veja, a gente está nessa jornada, nessa corrida, como eu falei, todo dia a gente coloca o nosso tênis, a gente sai para correr e
Tome cuidado, tenha a mente preparada, tenha a mente clareada, esteja pronto, porque você vai ter distrações, porque você vai lidar com situações, e nessa corrida vai te encher de coisas acontecendo do seu lado, mas você tem um foco, uma esperança, e você precisa mirar nessa esperança, e essa esperança é Cristo Jesus. Ele é o foco, Ele é a esperança, Ele é para onde o meu coração precisa ser dirigido, para que então eu continue correndo e continue aumentando os meus passos até chegar lá. Ser fiel até o fim, como diz a Escritura. E isso precisa começar onde? Na minha mente. A minha mente precisa ser preparada com isso, ser alimentada com isso. Eu preciso me alimentar da mensagem da graça, da mensagem do Evangelho, da esperança que é encontrada no meu Salvador, para que então eu possa correr e possa vencer nessa corrida sem distrações. Então, a primeira coisa é, prepare sua mente. Segunda, molde sua conduta. Agora nós passamos da mente para as ações. E aí, Pedro vai escrever no verso 14. Como filhos da obediência, não vos amoldeis às paixões que tinhais anteriormente na vossa ignorância. Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também vós mesmos em todo o vosso procedimento. Então, veja, Pedro aborda algumas coisas aqui. Ele passa do que nós pensamos para aquilo que nós fazemos, e ele diz que no campo da ação, da conduta, há uma parte negativa e há uma parte positiva. Há algo que você não deve fazer e há algo que você deve fazer. Então, a primeira coisa ele fala da parte negativa, e ela é simplesmente essa: não vos amoldeis às paixões que tinhais anteriormente na vossa ignorância. Não vos amoldeis às paixões que vocês tinham na ignorância, no tempo da ignorância. E é claro que, assim, nós podemos de imediato pensar nas imoralidades, pensar na imoralidade sexual, ou, sei lá, em atitudes de ira, de raiva, falta de controle, coisas do tipo. Mas há mais do que isso aqui. As paixões, elas podem ser muitas coisas. Talvez certos anseios, certos sonhos que eram maiores no meu coração, eram como o meu tesouro, e que eram maiores certamente do que o Senhor, porque o Senhor não estava na jogada. Lembra do que o Senhor Jesus falou? E essa é uma das mensagens mais profundas do Senhor. Onde está o teu tesouro, aí estará o teu coração. E ele continua para dizer: buscai, portanto, o reino dos céus, e as outras coisas vão ser acrescentadas. Mas às vezes a gente volta a nossa atenção para buscar as coisas da terra. E aí tem muita gente que olha assim para o passado de forma até meio saudosa, assim, aquela época de ouro da minha vida, onde eu ia para os bailes, as festas, né? E aí no final do dia eu me sentia sozinho. Quando eu ia para os bailes, acabava ali, arrasava na noite e depois passava 2, 3 dias em profunda depressão. Que era de ouro, era essa? Que valor isso tinha no final? Mas a gente cria uma falsa visão do nosso passado, quando a gente enfrenta talvez alguma dificuldade no presente, e aí a gente olha, daquela época dourada. Não tinha época dourada. Deixa eu falar o que Paulo diz sobre nós, inspirado por Deus, em Efésios capítulo 2, ele diz assim: ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais.
Olha, esse é o quadro da realidade do meu passado. E é Deus quem está dizendo isso. Antes eu andava nas trevas, antes eu obedecia ao reino das trevas, antes eu estava debaixo da condição de ira, mas o Senhor me deu vida para exatamente me tirar dessa condição. Então há esse aspecto negativo, o do dizer não. Há algo para o que eu preciso dizer não. Então existem pessoas com quem eu costumava andar que talvez eu não deva mais andar. Existem sites que eu costumava visitar que eu não devo mais visitar. Existem livros que eu costumava ler que talvez seja melhor eu não ler. Então eu preciso dizer não para algumas coisas. E sabe, não é uma palavra poderosa, isso. Eu diria, é uma palavra espiritual. Você não tem palavras simples nas línguas tão poderosas como não e sim. Elas até a expressão é clara. Em qualquer lugar do mundo você vai entender um não e você vai entender um sim. E tem muita coisa para o qual a gente precisa usar desse poder de dizer não, dado pela graça de Deus. Não, não vou mais, não faço mais, não ando mais aqui, não me submeto mais. Então há coisas para as quais eu devo dizer não na minha prática. Agora, o não é suficiente. Também eu preciso caminhar, eu não fico parado no não. Há um sim, e eu preciso dizer um sim ao meu Pai Celestial. Verso 14 diz, como filhos obedientes. Veja o que ele está fazendo aqui. Depois ele vai dizer lá no verso 15, pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também vós mesmos em todo o vosso procedimento. Como é santo aquele que nos chamou, tornai-vos santos também em todo o vosso procedimento. A palavra santo, ela é uma palavra bem, vamos dizer, bem religiosa, né? Imagina, se você vai para uma reunião de pessoas, aí, vamos dizer, você vai no Starbucks, Tim Hortons, e aí tem 10 pessoas lá e você fala assim, olha, eu vou lançar um desafio aqui. Eu vou falar uma palavra e vocês vão me dizer o que primeiro vem à mente de vocês. Preparados? A palavra é santo. O que eles vão responder? Certamente vai ser um monte de resposta maluca, não é? Alguém vai pensar em um monge, né, num monastério, isso é um santo, né, ou alguma imagem, e tal, isso aqui é um santo. Alguém vai cantar algum cântico, né, um canto gregoriano, ou vai pensar numa catedral cheia de velas, isso é santo, e coisas do tipo, pensando no geral, assim, isso é santo, né? Agora, a Bíblia fala que Deus é santo, e fala isso como o caráter de Deus. Quando na visão Isaías viu ali os serafins, né, cercando o trono do Senhor, eles cantavam santo, santo, santo. E é interessante porque não diz ali amoroso, 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 ou misericordioso, 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 ou justo, 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 embora todas essas coisas sejam verdadeiras sobre Deus. Mas o que foi focado ali era santo, santo, santo. E a palavra santo, ela tem um poder de significado amplo, no entanto, ela apresenta, de uma forma simples, aquilo que é único, aquilo que é incomparável, aquilo que não é igual, aquilo que é outro, aquilo que não pertence. Aquilo é santo, é separado. E Deus é santo, porque não há igual, não há outro. Ele é único como Ele é. Ele é santo, santo, santo. E quando, então, a Bíblia aponta para nós e nos chama para essa vida de santidade, ela nos chama para que nós sejamos diferentes, separados.
não mais como éramos, completamente diferentes. Agora nós carregamos o nome do nosso Pai. Deixa eu colocar de uma forma. Se você viveu talvez em uma cidade do interior, ou se você viveu num prédio, num condomínio, num lugar onde as pessoas se conheciam, provavelmente quando você era criança alguém falava assim, ele é filho do fulano, dava um nome, né? É filho do Humberto, do Eugênio e tal, né? Ou filho do Albuquerque, aí usava o sobrenome, né? E aí você era marcado por aquilo. E você era filho de alguém, e isso carregava uma história. Isso carregava uma história. Você carregava o nome da sua família, e você não só carregava o nome da sua família, mas a responsabilidade que aquele nome trazia. Você não podia manchar o nome da sua família, não é? Bom, não sei qual foi a sua condição, mas imagine uma situação assim. Porque essa é a situação que a gente precisa imaginar quando a gente pensa que agora nós somos filhos de Deus. Eu carrego em mim o nome do Senhor. Eu carrego em mim a glória do Senhor porque eu sou filho de Deus. E sendo um filho de Deus, então eu carrego a história. Eu carrego a honra desse nome. Eu carrego tudo que é de diferente esse nome tem, a cultura que esse nome traz. Então, quando eu estou num ambiente para ser identificado como filho de alguém, agora eu preciso ser identificado como um filho de Deus. E para ser identificado assim, a minha vida precisa ser outra. A cultura precisa ser outra. Precisa ser fora da realidade desse mundo caído, porque ela é do alto. Ela é dos céus. É uma nova identidade que é colocada sobre mim, um novo nome que é colocado sobre mim. É uma história de Alexandre o Grande, que um dos seus soldados ele foi pego numa situação que ele tentava fugir de uma batalha, então ele foi pego, e aí levaram esse soldado à presença de Alexandre, e Alexandre perguntou para ele, ok, soldado, me diga qual é o seu nome. Ele disse, Senhor, meu nome é Alexandre. Ele falou, primeiro ele se assustou e depois ele ficou nervoso e ele falou assim, ou você muda de atitude ou você muda de nome. Porque você não vai carregar o meu nome com essa atitude. Uau! Não seria isso que talvez Deus devesse falar para mim em algumas ocasiões? Porque eu carrego o nome dele. Eu sou um cristão. Eu sou um servo do Senhor. Eu sou um filho de Deus. E eu preciso lembrar que eu estou carregando o nome do Senhor por onde eu vou. Então, santidade, ele é um reflexo da família. Se Deus é meu Pai e Ele é santo, a minha vida precisa apresentar esse reflexo. A história, né, de um nativo indígena que ele foi pela primeira vez para a cidade grande e o que mais impressionou é que tinha luz em todo lado. E aí ele conseguiu, de alguma forma, um dinheiro e a primeira coisa que ele fez foi comprar lâmpada. Comprou um monte de lâmpada, comprou um interruptor e tal, e aí ele levou para a tribo. E naquele dia, no primeiro dia, ele começou a colocar lâmpada em todo lugar, todo mundo achava estranho. O que é aquilo, né? Ele colocou interruptor, juntou todo mundo e falou, agora vocês vão ver. E aí ele foi lá e clicou no interruptor e nada aconteceu. E virou uma chacota. E essa historinha, ela pode lembrar a nós todos que, olha, se você é cristão e se você anuncia estar vinculado a Cristo, você precisa estar conectado com a fonte de energia. O índio não conhecia, ele não sabia que existia uma fonte de energia para então ligar lá.
mas nós sabemos. E nós sabemos a origem dessa energia. Nós precisamos estar ligados para que então eu brilhe a luz desse Senhor. E se eu estou ligado a essa fonte de energia, a esse Deus que é santo, olha, a santidade vai ter que fluir. Ela vai aparecer. Ela vai trabalhar. Ela vai vencer as trevas em torno de mim. Algo que eu queria destacar aqui no verso 15, porque o verso 15 diz assim: tornai-vos santos em muitos dos seus procedimentos. Será que eu estou lendo certo? Tornai-vos santos em alguns dos seus procedimentos. Acho que eu errei de novo, né? Tornai-vos santos em todo o vosso procedimento. Todo o vosso procedimento. Não são só algumas coisinhas que precisam ser mudadas. Eu não preciso só de um ajuste aqui e ali, não. Eu preciso de uma reforma completa. Eu preciso da graça completa sobre mim. Lembra daquela ocasião em que Jesus foi lavar os pés dos discípulos? Pedro disse: não, Senhor, não. Eu não vou deixar que o Senhor lave meus pés. E Jesus disse para ele: olha, se eu não lavar os seus pés, você não tem parte comigo. Pedro falou: então me lava inteiro. Lava da cabeça aos pés. E olha, é isso que eu preciso. Eu preciso do todo. Todos os quartos do meu coração precisam estar abertos para o meu Senhor andar. Todos. Existe em Asheville, na Carolina do Norte, nos Estados Unidos, a maior casa dos Estados Unidos, é chamada de Baltimore House. E essa casa tem 250 cômodos. 250 cômodos. Você pode visitar, hoje ela é aberta para visitação, tem 35 quartos, 43 banheiros, 65 lareiras. E você pode caminhar e ver os quartos e tudo mais. Mas há alguns que estão fechados para visita. E é claro que você fica curioso. Por que está fechado isso aqui? Eu quero ver. Ah, não, é porque é tudo igual. Não. Mas você quer ver. Você quer entrar. E, às vezes, a gente tem no nosso ambiente cristão essa analogia do nosso coração como uma morada do nosso Senhor. Como uma casa para que o Senhor ande pelos cômodos. E certamente tem muitos cômodos no quarto do meu coração, mas quando o Senhor anda por alguns, parece que a gente tranca a porta e fala: não, aqui não, Senhor. Aqui não entra não precisa olhar aqui não é? Eu lembro de uma peça muito famosa na nossa igreja, que um jovem, ele depressivo, muito desanimado com a vida, os amigos muito interesseiros e tal, e aí ele ora assim, e aquele momento ele entrega o coração e ele fala: Senhor, esteja comigo, eu quero estar sempre na tua presença. Aí aparece alguém vestido como Jesus e vem, e aí ele, uau, está na minha presença. E aí o jovem fica: poxa, vem aqui, assiste aqui a TV comigo. Aí liga a TV, aí passa um canal, tem um programa legal aqui. Aí ele: não, peraí, deixa eu mudar, né? Acho que não é legal, né, Senhor? E aí vai, muda e tal, e aí ele vai para o quarto, né? E fala: Senhor, aqui é meu quarto, né? Eu tenho isso aqui, isso aqui, aí ele empurra para baixo da cama e tal, né? E aí a peça vai se desenvolvendo até que uns amigos chegam para convidar, e aí ele se empolga com aquele convite, ele quer sair, mas o lugar que ele vai, ele olha para Jesus e Jesus vai com ele. Ele não pediu para ir? Ele fala: não, Senhor, pode ficar aqui, né? E Jesus vai com ele. Enfim, eu não vou contar toda a história, mas o ponto é que se um dia você fez esse pedido diante do Senhor: ó Senhor, esteja comigo, eu quero estar na tua presença, faça-se presente na minha vida.
olha, se você fez esse pedido, você não pode fechar os quartos do seu coração. Você não pode colocar uma plaquinha ali dizendo isso aqui está fechado para visita. Ele precisa caminhar por todos os lugares claros ou escuros do seu coração precisam ser tocados. E precisam ser tocados porque é assim que eu vou brilhar a luz. É assim que eu vou manifestar a glória da luz de Cristo. Se há algum momento, algum lugar, alguma parte no meu coração que não brilha essa luz, talvez eu não consiga ser o farol que chame então as pessoas à presença do meu Senhor. Nós somos esse tipo de luz, nós somos esse tipo de farol que o Senhor coloca em vários lugares, para que brilhando essa luz as pessoas sejam inclinadas. Elas não vão entender com clareza o que é santo, mas elas vão ver com clareza o que é uma vida santa. Elas vão olhar para aquilo, para como seu coração foi transformado, como suas palavras são diferentes, como a sua cultura é diferente, e aquilo vai ser um farol para que as pessoas vejam a glória do Salvador. Teve na Flórida um farol, isso, falando de histórias antigas, que apontava ali para a vinda dos navios que atracavam no porto, e uma janela foi quebrada no farol. E aí, temporariamente, eles colocaram uma placa naquela janela, só uma parte do farol. Mas dependendo da direção que o navio entrava, ele não via luz, porque era a parte que era tampada por aquela placa. E aí foi um monte de confusão por conta disso, porque não havia luz para todo lado. E usando essa figura de um farol, olha, precisa haver luz para todo lado. Em todas as áreas da sua vida. Se tiver uma placa preta ali, tampando a luz em alguma área, você não vai ser capaz de direcionar as pessoas para a glória da salvação. Ou não vai se tornar um bom instrumento para isso. É isso que eu quero dizer. Então tudo precisa estar mudado ali. E isso é o que acontece, né? À medida que a gente cresce, a gente descobre mais de Cristo, mais da glória do nosso Salvador, mais da glória do nosso Senhor, mais a gente descobre que há pontos escuros que precisam ser mudados, né? E que precisam ser tocados com a luz da graça, para que então brilhe essa luz da graça na minha vida e diante dos olhos de outras pessoas também. Então, como caminhar na escuridão? Comece na mente, prepare sua mente. Pense com clareza e esperança, molde suas ações de forma negativa, não seja como você costumava ser. Antes você não sabia de nada, mas agora você sabe. Então diga sim ao seu Pai, diga sim ao seu Pai. E por último, alinhe a sua vontade, a última coisa que eu quero destacar aqui, verso 16. Porque escrito está, sede santos, porque eu sou santo. Ora, se invocais como Pai, aquele que sem acepção de pessoas julga segundo as obras de cada um, portai-vos com temor durante o tempo da vossa peregrinação. E na primeira linha do verso 18, né, a gente vai entrar depois nesse verso, mas ele diz assim, sabendo, ou seja, ele fala de algo que vai além de um pensamento, né? Não é só um pensar, é algo que você sabe, que você recebe agora pela iluminação da graça de Deus. E quando você entra no campo do saber, você entra então no reino das convicções, no reino daquilo que está arraigado, né? Convicções, elas são crenças que encontraram seu lugar, elas estão arraigadas, elas são ideias e crenças que você está profundamente convencido que são verdadeiras e com as quais você está completamente comprometido. Qualquer pessoa indecisa, ela fica instável, não é? Ela fica balançando de um lado para o outro. Mas uma pessoa estável é alguém que ela sabe, ela está convencida de que algo é verdadeiro e se agarra àquilo que é verdadeiro.
Então Pedro, ele fala desse tipo de convicção, e ele fala desse tipo de convicção baseado em algumas coisas. Primeiro, se baseia na Escritura, porque no verso 16 diz assim: pois está escrito, sede santos, como eu sou santo. Pois está escrito, sede santos, porque eu sou santo. Pedro talvez antecipa aqui o que alguém da audiência pode perguntar: por que eu deveria ser santo, Pedro? Ele diz simplesmente assim: porque está escrito. Está escrito, sede santos, porque eu sou santo. Essa é uma frase que a gente vai ver muitas vezes no Novo Testamento. Está escrito. Está escrito. O Senhor Jesus repetia: está escrito. Por quê? Porque ele sabia que a fonte de conhecimento, aquilo que realmente traria verdade para o homem, a única fonte plenamente verdadeira, era aquela revelada por Deus e que foi escrita, foi registrada. E ele dizia: está escrito, está escrito. Lembra daquele grande pregador americano do século passado, Billy Graham? Muitos já ouviram falar sobre ele, muitos já viram pregações. E ele tinha uma frase muito característica, ele sempre falava: a Bíblia diz, para então ele falar alguma coisa. A Bíblia diz que o homem é pecador. A Bíblia diz que Jesus é a salvação, e etc. Ele usava muito essa expressão, porque na sua juventude houve um momento que ele lutava com isso. Ele falava: mas há tanta coisa que eu não entendo. Senhor, eu tenho estudado aqui a sua palavra, mas assim, passa muita coisa. O que eu falo? O que eu faço? Olha, e Deus parece que fala claramente para ele: não é pela tua autoridade, não é pela autoridade das suas palavras, mas é pela autoridade da minha palavra. É o que eu disse. É a minha palavra que vai cortar corações. É a minha palavra que vai incendiar corações. É a minha palavra que vai abrir os ouvidos daqueles que não ouvem. É a minha palavra simples e pura que vai transformar a vida de alguém. Então, quando ele pregava, ele dizia: a Bíblia diz. E isso bastava. Porque o Senhor disse. O Senhor nos diz. Então, se talvez você em algum momento não entenda muito bem, não saiba muito bem porquê, olha, saiba que a Bíblia diz algumas coisas para você. Se submeta ao que a palavra de Deus diz. Porque isso será para você a sua fonte de alegria, de esperança, de regozijo, e certamente Deus, à medida que você se apropria daquilo que a Bíblia diz, você vai ter o seu coração tomado cada vez mais pela luz da glória, e você vai entender talvez as coisas que antes você não era capaz de entender. A Bíblia diz, está escrito: sede santos, como eu sou santo. Aí eu alinho a minha vontade, ali eu alinho a minha convicção, porque a Bíblia diz. E depois ele diz que você foca a sua vontade com base também no julgamento futuro. Então não perca isso de vista. No verso 17 ele diz: ora, se invocais como Pai aquele que sem acepção de pessoas julga segundo as obras de cada um, portai-vos com temor durante o tempo da vossa peregrinação. Portai-vos com temor durante o tempo da vossa peregrinação. Essa sua caminhada, ou essa sua maratona, usando a figura que eu coloquei no passado, seja focado e foque-se sabendo que você precisa caminhar com temor, porque um dia todas as obras serão colocadas à vista, todos os pensamentos serão colocados à vista, tudo será revelado claro como a luz, no dia do Senhor. Isso deve causar algum temor, isso deve causar alguma mudança. Então eu preciso caminhar com temor no tempo da minha
peregrinação. Paulo diz em 1 Coríntios 4, portanto, nada julgueis antes do tempo, até que venha o Senhor, o qual não somente trará à plena luz as coisas ocultas das trevas, mas também manifestará os desígnios dos corações. E então cada um receberá o seu louvor da parte de Deus. Ele julgará os desígnios do coração. E aí cada um receberá do seu louvor da parte de Deus. É uma das passagens da Escritura que devem fazer a gente engolir seco, né? Porque quando Samuel foi à casa de Jessé procurar o próximo rei de Israel, ele olhou por todos os filhos, não viu, e aí ele falou, não é esse, não tem outro filho aí? E aí quando aparece Davi, ele fala assim, poxa, mas perto do outro lá, parece que é o próximo rei, perto do primeiro filho. E aí Deus diz claramente para ele, os homens veem o exterior, mas Deus vê o coração. Nossa, isso deve fazer a gente engolir seco. Deus vê o coração. Então há mais do que somente uma mudança externa, mas uma mudança interna que precisa ser tomada, porque Deus é o justo juiz. E Ele verá aquilo que eu faço, não por aquilo que eu faço somente, mas pelas intenções com as quais eu faço. Pelas intenções que estão debaixo daquilo. E então eu alinho a minha mente quando eu penso que haverá juízo. Eu acho que eu contei essa aqui, mas... acho que eu contei no acampamento. Finge para alguns aí que eu não contei, tá? Só para que outros ouçam. Mas eu ouvi a história, né, de uma família que sai de férias e aí tinha um cara espreitando a casa ali. E aí viu, assim, na primeira noite ficou tudo apagado, tudo escuro. Então ele foi invadir a casa. Padrão. E ele invadiu a casa e com uma lanterninha lá procurando alguma coisa e tal. Aí eu ouvi uma voz e disse assim, Jesus te vê e eu também. Aí arrepiou todo, ficou assustado ali, não sabia o que fazer. E continuou de novo procurando, ouviu a segunda vez, Jesus te vê e eu também. E aí procurou de onde vinha essa voz e já estava pronto para sair. E na terceira vez ali, Jesus te vê e eu também. E ele mirou. Era um papagaio na gaiola. Jesus te vê e eu também. Aí quando ele voltou a lanterna para o lado, tinha o bulldog do lado. E o papagaio disse, pega Jesus, pega. Eu tento, né? Mas ali houve um julgamento para aquele homem naquele dia, de alguma forma, né? Eu só fico pensando como é que alguém vai dar o nome de Jesus para um cachorro, né? Mas é assim, funciona na história. Mas a ideia é que haverá um julgamento. E é certo dizer que Jesus te vê. E muitas pessoas te veem também. As pessoas te olham, te observam. E eles te observam porque eles querem, eles anseiam por esperança. Eles anseiam por algo que esteja realmente fora da realidade que eles vivem. Eles anseiam por ver alguém que vive uma realidade que traz alegria, traz confiança, traz regozijo, traz esperança. E então, quando eles ouvem que alguém é cristão, que alguém é filho de Deus, eles vão te observar. E eles vão te observar porque eles querem essa realidade. Talvez eles queiram criticar, em primeiro lugar, porque não é possível. Isso aí não existe, não acontece. Tão desanimados como estão da vida. Tão desgostosos como estão de todos os relacionamentos que tiveram até então, mas aí aparece alguma fonte de esperança, e naquela primeira atitude talvez seja de derrubar e dizer, isso aí não existe. Mas se persistentemente eu manifestar a glória do Senhor, se persistentemente, ainda que num momento ou outro
eu não faça isso de forma plena, mas eu ore ao Senhor e peço, Senhor, manifeste em mim a sua glória. Transforme o meu pensamento, transforme a minha atitude, direcione a minha esperança. Firme, foque a minha esperança no Senhor. Se persistentemente isso acontecer, as pessoas começarão a pensar. E elas começarão, talvez, a realizar que, olha, há uma verdade. Há algo que está fora do controle dos homens. Há algo que realmente muda o coração, a vida de alguém. E traz alegria, traz esperança, traz regozijo, traz renovo. E essas pessoas aí estão dizendo que este algo é Jesus. Olha, Jesus te vê e as pessoas também. E o que elas querem ver é a luz da glória do nosso Salvador em nós. Então eu preciso ter os meus valores esclarecidos. Eu preciso ter a minha mente esclarecida. Eu preciso ter uma mudança de mente, uma mudança de atitude e um foco na esperança que se encontra na salvação do meu Senhor. Se você quer, então, caminhar com firmeza, confiança, nesse mundo em trevas, nesse mundo escuro, se você quer enxergar na escuridão, se você quer abrir buracos na escuridão, como a gente disse no início, pense com clareza, viva em santidade e escolha com firmeza, com decisão. E aí as pessoas verão a glória de Cristo em você. Que o Senhor nos dê graça para isso, que o Senhor nos fortaleça. Eu sei, nós todos sabemos que essa força não está em nós. Eu, como pecador, falho como sou, eu sei que eu não sou capaz dessas coisas, mas o Senhor é. O Senhor transforma, o Senhor renova, o Senhor muda. Talvez eu não veja esperança em algumas mudanças em mim. Talvez eu esteja tão aculturado com alguns erros em mim que eu não vejo mais possibilidade de mudança. Não existe isso para o Senhor. É o Senhor quem muda, molda, transforma, renova, reconfigura, refaz. É o Senhor que faz. E Ele faz pela sua graça, para brilhar a luz da sua glória em nós. Que o Senhor nos abençoe assim. Vamos orar. Pai Santo, obrigado, Deus, pela Tua palavra. Que o Senhor, ó Deus, renove o nosso coração, ó Pai, mude nossa mente, Senhor. Para que nós vejamos com clareza, ó Pai, agora, a luz da Sua glória, Senhor. E que vendo a luz da Sua glória, sejamos tocados, moldados, renovados por Ti, ó Deus. Pai Santo, ensina-nos então a prática de uma vida santa que represente o nosso Pai Celeste, o Senhor. Que represente, ó Deus, o novo nome que o Senhor nos dá agora vinculados a Cristo Jesus. E que isso brilhe diante dos olhos das pessoas, ó Pai. Ó Deus, que as pessoas nos vejam, mas vejam o Senhor através de nós. Que as pessoas nos vejam, mas vejam, ó Deus, o olhar carinhoso do nosso Salvador. Que as pessoas vejam, ó Deus, o abraço amoroso, ó Deus, do nosso bendito Senhor. Que as pessoas vejam a mão, ó Deus, de provisão do nosso Salvador. Que as pessoas vejam as palavras doces, ó Deus, da Tua graça saindo dos nossos lábios, ó Deus. Que as pessoas vejam o olhar compassivo, assim como o Senhor tem por nós, ó Pai. Ó Deus, que elas vejam o Senhor através de nós. Que elas vejam a luz da Tua glória. Portanto, alinhe, ó Deus, o nosso pensamento, a nossa vontade. Fortaleça-nos no Senhor, ó Pai. Guie-nos, ó Deus, pela Tua palavra, Senhor. Guie-nos, ó Deus, pelo Teu Espírito. Que guiados, ó Deus, pela clareza do que o Teu Espírito revela na Tua Santa Escritura, nós vivamos uma vida santa, ó Deus. Uma vida de honra ao Teu nome. Uma vida, ó Deus, que manifesta de fato a glória do nosso Senhor e Salvador Jesus. Pai, abençoa este grupo que se reúne aqui essa noite e que haja, ó Deus, pela Tua mão graciosa transformação. Ó Pai, se entre nós ainda há alguém que não se entregou completamente, que ainda não recebeu, ó Deus, dessa presença santa do Senhor,
que espalha as trevas, ó Pai, e traz luz, esperança e salvação, ó Deus, que o Senhor mova o coração para que haja salvação. E, ó Deus, aqueles que já receberam a Cristo Jesus, que o Senhor Jesus caminhe por todos os cômodos e com a luz dele, que brilhe, ó Deus, todos os cômodos do nosso coração. E que então, ó Deus, faça de nós instrumentos da glória. Ó Deus, nós oramos, pedindo a Tua graça, a Tua misericórdia, a transformação que só vem por Cristo Jesus. Em nome dele, do nosso Salvador, que brilha, que reina e que voltará. Em nome do nosso Senhor Jesus. Amém. Amém.